Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à Psicologia, Arquétipos e Heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Isca, Something in the Water, 2024. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando a ilha isolada, areia branca, rochas e vegetação baixa, cercada por um mar de azul intenso que esconde profundidades indizíveis. O sol incide forte, sem sombras generosas. Depois, aproxima-se de Meg, que observa o horizonte, pesa afundando levemente na areia, mãos cruzadas sobre o peito, como se pressentisse a instabilidade silenciosa que paira no ar. Kayla corre em direção à água, indo nervosamente, tentando dissolver a tensão que insiste em surgir entre as amigas. Lizzie deixa cair a mochila, os óculos refletindo o brilho enganoso do mar. Ruth, a primeira a entrar mais fundo, é mordida na perna pelo tubarão. O sangue escapa em jatos que tingem a água de vermelho. As amigas a puxam para a areia, tentando conter o fluxo com mãos trêmulas. O terror pulsa no ar, cada respiração curta refletindo a presença constante do predador. O pequeno barco amarelo ancorado próximo à ilha se torna refúgio improvisado. Meg ajuda Ruth, pressionando a ferida, enquanto um colete salva-vidas é colocado em seu corpo exausto. O impacto contra a bancada de coral abre fendas no casco, e a água invade rapidamente. Não há escolha. Todas entram no oceano, o tubarão circundando, calculando, aumentando a tensão. Enquanto tentam se organizar, o sangramento de Ruth se intensifica. Ela é a primeira a sucumbir, arrastada silenciosa para o azul profundo. Mais tarde, outra amiga, afastada do grupo, é mordida e não resiste. Lizzie, exausta e abraçada a Meg, não consegue manter-se na superfície durante a noite e desaparece para sempre. O tubarão mantém sua vigilância letal, cada ataque apagando uma vida, cada movimento medindo o medo e a coragem restantes. O tempo se alonga, cada abraçada é uma decisão existencial, cada respiração uma convocação à sobrevivência. Meg sustenta a última sobrevivente consciente, enquanto o tubarão dita o ritmo, movendo-se silencioso, implacável, lembrando que nenhuma escolha escapa à lei do instinto. Kayla, determinada e corajosa, adota a função do arquétipo da heroína do resgate, nadando contra a corrente, abrindo caminho, pronta para transformar desespero em salvação. No clímax, Kayla retorna com a lancha maior, içando Meg à segurança, quase abocanhada pelo tubarão. O silêncio retorna ao oceano, mas o predador persiste, inscrito no medo, nas marcas de sangue e nas respirações que restaram. O horror que começou no paraíso ainda reverbera, lembrando que a presença que ronda nunca desaparece totalmente. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. Os primeiros passos na areia da ilha, ainda mornos sob o sol intenso, refletiam a sensação de segurança ilusória. Meg ajudava Ruth, sangrando, a se levantar, e Lizzie permanecia junto à mochila caída, exausta, incapaz de nadar muito tempo. O tubarão movia-se silencioso, letal, pronto para apagar vidas uma a uma, provocando tensão crescente no grupo. Cada gesto de distração era punido pelo instinto predatório. Mal desconfiava Meg que o terror inicial seria a preparação para a perda inevitável. A bordo do pequeno barco amarelo, o impacto contra o coral ainda ecoava em seus ouvidos. O casco cedeu rápido e a necessidade de abandonar o refúgio tornou o oceano seu único território. Ruth foi a primeira a desaparecer, seguida por outra amiga que se afastou do grupo.
Lizzie, exausta e abraçada a Meg, cedeu lentamente, afundando no azul profundo. O tubarão movia-se silencioso, calculando cada respiração, cada fraqueza. Meg e Kayla são as últimas a resistir, enquanto a corrente e o predador definem o ritmo da sobrevivência. Mal desconfiava Meg que a coragem só seria medida pelo instante do resgate. Meg agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Cada abraçada contra a corrente trazia o medo estampado na pele e nos músculos, enquanto o tubarão se movia quase que ritualisticamente ao redor do grupo. O sangue tingia a água, cada reflexo no azul profundo aumentava a tensão. Os gestos, antes simples, se tornavam decisões existenciais. Meg não imaginava que o resgate viria apenas por intervenção da heroína Kayla, que transformava coragem em salvação, abrindo caminho para um fim quase impossível. Meg estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. O sol, indiferente, brilhava sobre o azul profundo. O tubarão permanecia como testemunha letal e arquetípica, lembrando que cada escolha é limitada pelo instinto e pelo inconsciente coletivo. Quando Kayla içou Meg à lancha, quase abocanhada pelo predador, o silêncio se impôs, mas a tensão não se dissolveu. É nesse instante que surge a pergunta: como a presença do medo molda a coragem que ainda respira? Os espaços falam antes das palavras. O azul profundo do oceano, cortado pelo brilho intenso do sol, reverbera como um espelho do inconsciente, refletindo o medo que cresce em cada respiração. A areia branca da ilha e o pequeno barco amarelo tornam-se palcos de tensão ritual, onde cores e texturas falam mais que gestos. Cada som, a água quebrando, o grito, o rugido silencioso do tubarão, ecoa nos recônditos do psiquismo, evocando a presença de forças que não podem ser nomeadas. No inconsciente coletivo, o tubarão assume a forma da sombra, imprevisível, letal e implacável. Ele não é apenas ameaça física, mas manifestação do medo primordial, daquilo que se recusa a ser controlado. Cada ataque, cada vida apagada, revela a face escura da existência, expondo vulnerabilidades e fragilidades, forçando Meg, Kayla e as outras a confrontarem seus limites internos. O mito japonês do Kappa ilumina a dinâmica simbólica do tubarão, invisível, ritualístico, testando coragem e engenhosidade, revelando a necessidade de respeito ao desconhecido, ao instinto e ao próprio inconsciente, mostrando que a sobrevivência depende da integração entre ação e percepção profunda. A heroína do resgate, Kayla, incorpora o arquétipo do herói, coragem, visão e intervenção quase divina em meio ao caos. Sua travessia e retorno com a lancha transformam desespero em possibilidade de salvação, mostrando que a psique também contém elementos de redenção e inteligência estratégica frente ao predador invisível. O retorno transfigurado das imagens iniciais, a ilha, o barco amarelo, a luz do sol refletida na água, assume agora um caráter filosófico e mágico. Não são mais simples cenários, são territórios psicológicos onde o perigo e o aprendizado coexistem. O tubarão não desaparece, ele se torna arquétipo da sombra vigilante, lembrando que a psique carrega predadores internos que só podem ser reconhecidos e respeitados. Ao final, resta a reflexão mais profunda. Como se mede a coragem diante de forças que não podem ser compreendidas, apenas vividas? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Isca, Something in the Water, 2024.